Ao anjo da igreja em Tiatira, os olhos são como chama de fogo e os pés com bronze reluzente. Conheço as tuas obras, o teu amor, a tua fé, o teu ministério, a tua perseverança. Bem sei que estás servindo muito mais agora do que no princípio. No entanto, tenho contra ti de que toleras Jezabel, aquela mulher que se diz profetiza, porém com seus ensinos ela seduz os meus servos a imoralidade sexual e a comer alimentos sacrificados aos ídolos. Concedi-lhe tempo para que se arrependesse da sua prostituição, mas ela não quer arrepender-se. Portanto, eis que a farei adoecer e enviarei grande aflição sobre aqueles que com ela cometem adultério, a não ser que se arrependam das suas más ações. Matarei os seguidores desta mulher. De todas as igrejas saberão que sou aquele que sonda mente e coração, e portanto retribuirei a cada um de vós de acordo com as vossas obras. Todavia os demais que estão em Tiatira e que não seguem a doutrina desta mulher, não aprenderam como eles costumam falar os profundos segredos de Satanás, afirmo, não colocarei a carga sobre vós. Tão somente apegai-vos com a firmeza o que tendes, até que eu venha. Ao vencedor, aquele que permanecer nas minhas obras até o fim, eu lhes darei autoridade sobre as nações, e as governará com cetro de ferro, e as reduzirá a pedaços como se fossem vasos de barro. Eu lhes concederei a autoridade semelhante a que recebi de meu Pai. Também lhes darei a estrela da manhã. Aquele que tem ouvidos, compreenda o que o Espírito revela às igrejas. Senhor, nós lemos aqui a Tua palavra, meu Pai, que a mesma, Senhor, venha calar profundamente os nossos corações, e que nós possamos ter um entendimento daquilo que o Senhor quer nos falar nesta noite. Obrigado, ó Deus, pela Tua palavra, e por termos a liberdade, Senhor, de pregarmos a Tua palavra e compreendermos a Tua palavra. Nós te agradecemos pedindo as Tuas bênçãos, não só hoje, mas para todos sempre. Amém, amém e amém. Meus amados irmãos, eu quero dizer aos amados irmãos que não vou me prolongar muito, já são 8h45, mas confesso que pelos detalhes desta mensagem do Senhor que foi enviado à igreja de Tiatira, nós precisávamos de um tempo bem maior, porque aqui à medida que nós vamos avançando nas cartas, a primeira carta, a segunda carta, a terceira carta, a quarta carta, nós já começamos a entrar, portanto, no domínio e até no reconhecimento de uma religião oficial. E aí, irmão Igor, é muitos detalhes. Os amados irmãos, quando leem as cartas do Apocalipse das igrejas, nós temos que entender que cada carta tem um período. Então a carta de Éfeso é um período, a carta a seguir é outro período. Então você vai passando, e justamente, meus amados, esse período desta carta é justamente, nós temos que ter uma compreensão maior. A cidade de Tiatira, meus amados irmãos, ela era conhecida pela produção de púrpura. É por isso que o apóstolo Paulo diz que naquela cidade havia uma mulher, e ele dá o nome à mulher, uma mulher temente a Deus. Se eu não estou equivocado, o nome dela era Lídia, e ela era uma mulher temente a Deus, e ela justamente trabalhava com este produto, que era um produto, não era outra coisa, senão uma tinta que se tinha para colorir
os tecidos e tudo, e aquela mulher era muito temente a Deus, e aqui o irmão William me ajuda também na mensagem, dizendo que era um produto caríssimo. Então nós vemos isso, meus amados irmãos, no livro de Atos, capítulo 16, versículo 4. Além de roupas, artigos de cerâmica e bronze, a importância da figura, aí nós vamos ver também, meus irmãos, uma situação muito interessante. Na cultura religiosa de Tiatira, era o trabalho desta mulher que é destacada, não de Lídia, mas ela estava na cultura, enraizada na cultura ali, em Tiatira, de uma mulher chamada Jezabel, que seduzia os discípulos e também incentivava a idolatria e a prostituição. A prostituição. Na cabeça da gente, a gente vê, mas pastor, tinha uma outra Jezabel naquela comunidade. Os irmãos fizeram a pergunta, porque o que eu li no Velho Testamento, que havia uma Jezabel lá atrás, que era a esposa de Acabe. É a mesma Jezabel? É outra Jezabel? Quem é esta Jezabel? Meus amados irmãos, a Bíblia diz, é bem claro, não é que tinha outra Jezabel em Tiatira. O que tinha em Tiatira eram as seguidoras, os seguidores também que eram de homens, que era uma doutrina diabólica de Jezabel. E se vocês forem estudar, e é bom que os irmãos estudem, meus amados irmãos, eu estava até dizendo o seguinte: nós precisamos estar mais atentos ao estudo da palavra. E eu quero ressaltar aqui, nós tivemos aqui, tiraram até aqui, nós tivemos a escola, nós tivemos o congresso de escola bíblica. Eu vou ser sincero, à noite nós tivemos uma quantidade muito pequena. Eu realmente fiquei meio preocupado com o palestrante. E eu disse assim, pensei comigo, se uma outra igreja viesse fazer o convite para os irmãos, porque teria uma cantora na cidade, que não tem nenhum cunho doutrinário de nada, será que a multidão toda não ia ver a cantora? Aí eu pergunto, não que eu queira dizer que não é importante, mas o que é mais importante? A gente sair da casa da gente, ir numa praça, no ginásio, ver uma cantora que às vezes não tem nenhum conteúdo da palavra, que às vezes até, pastor Gisele, nem canta bem, ainda tem esse detalhe. E o que é mais importante? Ou nós vimos a casa do Senhor, para que nós venhamos aprender da palavra do Senhor. Eu até oro que o culto, irmão Bosco, que está aqui, um prazer muito grande, que o culto de doutrina seja o culto mais bem assistido, tanto pelos amados irmãos, porque todos nós precisamos aprender dos nossos pastores, presbíteros, diáconos, dirigentes de congregação e os amados irmãos de um modo geral. O Senhor disse, o meu povo ele erra, sabe por quê? Por falta de conhecimento. Então a gente precisa ter conhecimento da palavra. Então aqui não é a mesma Jezabel. Pastor, é a mesma Jezabel? Não é. Mas essa mulher Jezabel, ela foi tão importante na história e, na verdade, ela prestou um desserviço à história, que passaram-se mais de 1000 anos e justamente ainda tinha em Tiatira as seguidoras da doutrina dessa mulher Jezabel. Agora entenda, havia os seguidores dela, e quando nós começamos a estudar a história, quando Jesus, ele promete, é uma promessa, não é uma ameaça não, ele diz, olha, eu vou matar os filhos, eu mato esta mulher, é uma sentença, e os seus filhos, e a gente pergunta, mas vem cá, Jezabel ela gerou filhos?
que passaram de geração para geração. Aí aqui, meus amados irmãos, começa a funilar as coisas. É porque é o seguinte, a igreja, ela se distanciou de Deus. Sabe qual é essa mulher que a igreja está se referindo? É uma igreja. Deus está se referindo a uma igreja. Uma igreja que lá no passado, eu vou aqui dizer para os irmãos, lá no passado, em 538, um imperador chamado Justiniano, porque veja bem qual foi o problema da igreja. Enquanto você tem os 3 períodos da igreja, que aqui a gente pode ver direitinho, de Éfeso, Esmirna e Pérgamo, essas 3 igrejas, elas passavam por perseguições, os irmãos se escondiam, e quando eram achados, eles eram mortos. Mas escute, mas a igreja estava firme, forte, e havia irmãos que estavam realmente fincados na palavra. Mas aí o que aconteceu? Que em 538, o imperador Justiniano, ele reconhece e oficializa o bispo de Roma. Ele precisa conhecer a história. E quando ele oficializa o bispo de Roma como cabeça das igrejas cristãs, aí destruiu tudo. Porque a igreja não passou mais a adorar a Deus. Ela teve a sua adoração dividida, como a gente vê hoje. Irmã Nina, não estou dizendo que no seu tempo, mas teve um tempo atrás era melhor ou era pior. Não estou dizendo isso. Mas teve um tempo atrás que os irmãos, quando vinham para o culto de doutrina, eles dobravam os joelhos. Hoje ninguém não está nem mais aí, meu irmão. É a falta de reverência na igreja. Não tem reverência. E eu não estou colocando isso como modelo, mas parece que os irmãos também tinham até um cuidado. Veja bem o que eu estou colocando aqui, para que eu não seja mal compreendido. Eu não tenho nenhuma resistência, digamos assim, de os irmãos estarem sentados aqui com as irmãs. Eu particularmente, eu nem quero colocar isto, porque eu posso ser mal compreendido. Mas o que a gente vê hoje é que quando o sexo masculino se mistura com o feminino na igreja, às vezes tem muitas conversas desnecessárias. E às vezes eu me lembro bem, e não estou querendo trazer isto, e o papai foi desse tempo, que quando os irmãos entraram na igreja, esse lado era para as irmãs, e esse lado era para os irmãos. Eu sou desse tempo. E se as pessoas pensam que o pastor Joel, com o ano que ele tem, meu irmão, eu já sou meio velho, já passei dos 60. Alguém me vê, pastor, já passei dos 60. Então eu vi muita coisa na igreja, lá atrás. Por exemplo, as pessoas tinham respeito ao pastor da igreja, as pessoas tinham respeito ao dirigente, e dirigente não era qualquer coisa, como ele também não é qualquer coisa. O dirigente é muito importante. O dirigente, ele não dirige qualquer gente. Ele não é um líder político, ele não é um líder partidário. Ele é um ministro de Deus naquela congregação. Na verdade, ele representa ali, não é? Ele dirige as coisas de Deus. Teve um tempo que quando o pastor dizia, meu irmão, o irmão vai ser dirigente, ele chorava, a mulher chorava, os meninos choravam e glorificavam, era uma coisa. Ele dizia, eu não mereço não, pastor, pelo amor de Deus, pastor, não mereço não. Mas hoje, quando você diz, você vai ser dirigente, ele diz, ai,
Que peso, eu não tenho tempo. E tem determinadas mães assim, mas tu vai te meter nisso? Tu vai querer isso para ti? Isso é um peso. Não é um peso, não. Então eu participei, e os irmãos aqui, de um tempo aonde a igreja, e eu estou falando agora, um tempo desse eu conversei com o senhor, e ele, um político, ele disse, pastor, eu fui deputado no estado do Pará, e lá em Vigia, ele dizia, lá em Vigia, persegui os irmãos. Esse eu ficava com pena, pastor. E muitas vezes até dizia, não persegue os irmãos não. Porque quando os irmãos estavam reunidos na igreja, as pessoas jogavam pedra na igreja, jogavam coisas. Os delegados lá atrás, eles tinham raiva, porque eram denunciados pela igreja dominante. E aí os irmãos ficavam limpando o cemitério, as pessoas passavam, faziam aquela chacota. O problema é que nós ficamos modernos demais. A igreja se modernizou. Hoje as pessoas não querem mais ouvir essa palavra doutrina. E o interessante é que essa palavra doutrina, as pessoas lá do outro lado, elas pegaram aquilo que era nosso. O que é que estão fazendo agora, pastor Gisele? Estão doutrinando nas universidades, nas faculdades e até para expor a igreja. Não é desse jeito mesmo? Doutrinação nas escolas. E essa palavra ficou desgastada. Ninguém quer mais doutrina. As pessoas querem uma outra coisa. As pessoas querem ter na frente da igreja uma placa grandona e dizer assim, pare de sofrer. É isso que as pessoas querem. Olha, Deus vai resolver todos os teus problemas. E tem aquele, Deus resolve o teu problema. E tem uma notícia que não é muito boa. Deus não vai resolver todos os nossos problemas, meus irmãos. Não vai resolver. Porque tem coisas que nós criamos para nós. E tem coisa que a gente não quer deixar Deus resolver. Sabe por que Deus não resolve? Porque você não quer deixar Deus resolver. E como é que Deus vai resolver aquilo que você não quer deixar que Ele resolva? Então esta igreja aqui, meus irmãos de Tiatira, ela começa a enfrentar muitas dificuldades. Porque ela começa a seguir, parte daqueles irmãos, a doutrina de Jezabel. Tempo dessa semana disse, pastor, tem algum problema, pastor? A gente tem a festa junina que se aproxima. Tem algum problema, pastor, a gente comprar uma roupa, aquelas roupas coloridas, tão bonito, pastor. E a gente ir naquele arraial. Aí eu pergunto a vocês, onde é que os arraiais são colocados? Não é na frente de alguma igreja? Aí eu pergunto, Deus divide a glória dele com alguém? Sim ou não? Não. E eu pergunto aos amados irmãos, isso também não é uma forma de se prostituir? Será que o Senhor não está se dirigindo a isto? As pessoas estavam servindo a outros deuses, dobrando seu joelho a outros deuses. E aqui, meus amados irmãos, a gente começa a ver a história. Quando a gente vai para o ano 787 depois de Cristo, tem um concílio de Nicéia. Os irmãos precisam estudar a história. Esse concílio de Nicéia, ele foi oficializado a veneração às imagens religiosas sagradas. Quase 100 anos depois, aí em 1880, a igreja estabeleceu a canonização dos santos. Desde então, a igreja dominante, depois vocês pesquisem lá, que a igreja dominante, que não pode dizer, né? Que era a igreja, que dizia que era romano, ensina que cada ocasião e cada dia da semana há um santo protetor. Cada dia da semana, como tem muitas semanas, quantos anos, quantos meses tem um ano? Tem 12? Aí era pouco fazer 12 deuses, né? Uma semana tem quantas?
Um mês tem quantas semanas? Então, quem é bom de matemática, multiplique aí 12 por 4. Vai lá. Quem é bom de matemática? 48. Então, eu tinha que fazer 48 imagens. Para que, numa semana, eu disse, olha, eu estou aqui, mas dobrar o joelho, oi, mas estou aqui, fala comigo. Agora eu lhe pergunto, isto não é uma forma de se prostituir? Às vezes a pessoa entende mal. Não, pastor, falava de prostituição, Jezabel, e muitas vezes você fica, que prostituição é essa, pastor? E muitas das vezes as coisas estão acontecendo dentro da nossa casa e a gente não percebe. Estou falando de história. Aí vem o concílio de Latrão. Pastor, eu queria a Bíblia. Meu irmão, vá ler a Bíblia, vá orar, peça do Senhor revelação da palavra. Senhor, me revele a palavra, Senhor, porque se o Senhor revelou a mim, revelou ao pastor Rivaldo e aos obreiros, Ele também pode revelar a você. Leia a palavra. E a Bíblia diz que esta palavra, sabe o que é? Ela é para ser revelada a nós, não é para ser revelada ao ímpio, não. O ímpio não entende isto. O ímpio não vai entender o Apocalipse. Se ele ler o Apocalipse, ele vai entender tudo errado. Porque esta palavra, o Senhor diz, eu revelo aos meus servos. Quem é servo do Senhor, levante a mão aqui. Então peça a revelação da palavra. Senhor, me revele a tua palavra. Te manifesta para mim, Senhor, para que eu entenda essas coisas. Aí tem crentes assim, pastor, eu lhe pergunto. Às vezes pergunta, meus amados irmãos, pastor, eu quero dar um dízimo. Pastor, o dízimo é bíblico ou não? É do Velho ou do Novo Testamento? Meus amados irmãos, será que nós não aprendemos a palavra? Se a gente faz essa pergunta, está faltando ler a palavra. Leia a palavra. E quando você for ler a palavra, o Senhor vai se revelar através da palavra. O problema que tinha um negócio é que os seguidores de Jezabel, ela tinha Jezabel como profetisa, como a gente vê hoje. Pastor, eu conheci uma irmã que ela viajava 800 quilômetros de ida e 800 de volta, porque ela tinha uma profetisa naquela cidade e só o que valia era a palavra daquela mulher. Palavra do pastor não valia, palavra do presbítero não valia, palavra dos auxiliares não valia, tinha aquela coisa. E é muito perigoso, escute, muito perigoso. Quando a pessoa não quer, meu irmão, quer uma coisa que é perigoso, é quando você diz, meu irmão, você vai para a igreja hoje? Não, mas não vou não, meu irmão. Eu vou lá na casa da irmã que ora, revela. Aí a irmã não vem na igreja e ela vai falar aquilo que você quer ouvir. É que nem aquele negócio do horóscopo. Não tem crente que gosta do horóscopo? Você diz, rapaz, vou começar meu dia hoje. O que é que o horóscopo vai me falar? Fala comigo, horóscopo. Eu sou de Libra, eu não sei o que é aqui. Irmão, isso é mentira. Tinha os seguidores de Jezabel, e Jezabel dizia, os seguidores diziam, olha, Jezabel é profetisa, ela é profetisa. Aí diz assim, tem aqueles que seguem, que era uma doutrina diabólica. Ela não era profetisa de nada, ela estava mentindo, era engoldo, enganando os amados irmãos. Aí aconteceu outra coisa, meu irmão, quando você vai orar, você confessa seus pecados para quem? Para Jesus, Para Jesus. Imagine se eu inventasse que os meus irmãos, a partir de agora, eu vou fazer um confessionário bem aqui, os irmãos podem vir para cá, eu vou ficar aqui dentro da cabine, os irmãos podem contar os pecados tudo, pode contar os pecados tudo. Aí depois os irmãos confessaram os pecados tudo, eu vou dizer, olha, você agora volte para sua casa, e você leia 10 vezes você lê o Salmo 46, e você está perdoado. Eu te perdoo. Eu pergunto, quem perdoa pecado é o pastor?
Quem perdoa o pecado, quem é? É Jesus. Mas tem um monte de gente confessando pecado, o pessoal da internet. Pega um cara da internet e se diz profeta. Meu amado irmão, eu não ouço, porque eu não tenho tempo para ouvir nada que me edifica. Eu não tenho tempo. Eu ouço aquilo que me edifica. Mas tem tanta gente aí atarantado, sem saber para onde ir, porque fica, meus amados irmãos, ouvindo esses conselhos. Um dia desse, eu fui em São Paulo, e o cara disse: pastor, você não quer comprar aí uns certificados? Eu disse: eu quero, se for barato eu quero. Mas qual o tipo que o senhor quer, pastor? Eu disse: rapaz, eu quero ver o certificado. Meu irmão, eu fui numa loja, na Conde de Sazeda, eu fiquei assustado. Tinha mais de 50 certificados, inclusive certificado para um curso de falar línguas estranhas. Estava lá. Curso para falar línguas estranhas. Não tem isso. Quem batiza é Jesus. Parece que eu estou... Não, meu, estou colocando aqui. Era desse jeito que estava mais ou menos a igreja. A igreja que estava ali, meus amados irmãos, em Tiatira. Mas o que acontece? Sempre Deus levanta os remanescentes. Tinha gente daquela igreja que disse: não, nós não vamos aceitar não. Essa igreja aí, que se diz dominante, ela está colocando Deus para a gente adorar, mas a gente não vai adorar. Nós vamos adorar o Deus verdadeiro, a Ele toda a honra, todo louvor, toda a glória. Não tem homem, nós adoramos a Deus. Aí a igreja dominante disse assim: vamos dar um jeito nesses crentes. No ano de 1233, instalou-se a Santa Inquisição. Quem não se dobrasse diante dos deuses, quem não comprasse as indulgências. Eu quero falar de indulgência. Irmão, você acha que a pessoa tem condição de trazer água do Jordão? Seja sincero. Irmão, se você tomar essa água aqui, você vai ficar sarado. Porque a água é do Jordão. E muitas das vezes a gente não quer colocar isto. Meu irmão, eu costumo dizer: o lenço que o apóstolo Paulo tinha não é o mesmo lenço que eu tenho, não. E às vezes a pessoa diz: ah, mas Paulo, aí vende os lenços. Tem crente comprando. Eu comprei uma para saber qual era o preço. Eu só vou comprar uma bicha dessa. E quando eu fui lá, eu estava passando em São Paulo. Em São Paulo é bom mesmo. Quando eu vou lá uma semana, eu disse: rapaz, eu vou agora ver esse negócio aqui. Essas bagaceiras. Aí eu pego o ônibus cedo. Desço lá na Celso Garcia, pastor Gesiel. Como na Celso Garcia é muito movimentado, tem igreja para todo jeito. Aí quando eu passei lá, na frente, o cara disse: você não quer comprar a rosa ungida? Eu disse: quanto é que é a rosa ungida, rapaz? Não, depende. Eu disse: não, quanto é que é a rosa ungida? Eu quero uma bonita. E eu disse: como é que é o negócio? Não, você compra a rosa ungida. Eu disse: eu compro a rosa ungida. Quanto é que é? Aí eu paguei, ele me deu, eu comprei a rosa ungida. Eu disse: agora o que eu faço com essa rosa? Ele disse: olha, o senhor entra aqui dentro, e aí só vai falar com uma pessoa lá. E a pessoa disse: não, senhor, com essa rosa ungida, o senhor tem que vir aqui em 7 semanas. E vai dar um jeito no seu problema. Eu disse: obrigado. Só peguei assim e voltei. Eu não tenho problema. O problema é que eu resolvo com Jesus. Mas está aí, meus amados irmãos. As igrejas inventando essas coisas. Eu louvo a Deus sem desmerecer as demais igrejas, porque aqui nós mantemos ainda a doutrina. A igreja bateu muito forte em relação ao reteté.
Porque as pessoas passavam dos limites. Caíam, se babavam todo, aquela coisa toda. E o crente que é edificado na palavra, nós temos que ser edificados na palavra. Que é uma coisa, às vezes as nossas festas, a gente, meu irmão, começa a trazer, me desculpe, mas começa a trazer para dentro da igreja uns costumes meio estranhos. A festa só vai sair bonita se a gente der pipoca para os meninos. A festa só vai sair bonita se a gente der pirulito para os meninos. Se a gente tiver uma festa e não tiver pirulito e pipoca, os bichinhos saem tristes. É desse jeito. Não é? Não que eu esteja dizendo que menino não tem que comer pipoca. Até eu sou grande e gosto de pipoca. Mas muitas vezes a gente começa a introduzir essas coisinhas e vai introduzindo e vai botando os costumezinhos. Por exemplo, nós tivemos agora, vou colocar aqui, meu irmão, nós tivemos a nossa EBF, uma maravilha. Graças a Deus, os irmãos, eles foram muito assim concordados, foram muito prudentes, mas eu vi igrejas que parecia, meus amados irmãos, um parque de diversão, a Disney. Meu amado irmão, eu vi um pastor nosso, que ele estava debaixo de uns balões e um homem de bicho. Eu disse, meu Deus, é uma floresta dentro da igreja. Então as pessoas pegaram o púlpito da igreja, descaracterizado todo, era balão por todo canto. Inclusive eu quero pedir que na próxima EBF as pessoas não fiquem essa coisa de botar balão em altar, não. Se as pessoas quiserem botar uns balãozinhos, bote os balãozinhos por aqui, não tem nada não. Não sou radical, mas transformar o púlpito da igreja em parque de diversões, pastor, nós não estamos gostando, mas o que é que eu posso fazer? Então a gente vai se distanciando das coisas de Deus. Já estou finalizando, porque para os atrasados chegam, diz assim, pastor, o tempo já está tarde. Às vezes chega no culto 8h15 e quer sair antes das 9, né? Também tem isso. Isso é a igreja também dos dias de hoje. Não estou dizendo que esta igreja de Altamira, não, meus irmãos. Eu quero dizer que os amados irmãos aqui são bem ensinados, glória a Deus, os amados irmãos são bem edificados, mas eu estou colocando esse irmão Aldrin para que essas coisas não venham entrar na igreja. Um tempo desse, alguém fez uma sugestão, não aqui, glória a Deus, de tirar do dia da EBF os hinos da harpa. Não, meus amados, a gente tem que ensinar os nossos filhos a cantarem os hinos da harpa, amar a escola dominical e não fazer da escola dominical um parque de diversões. Você não tem que dizer para o seu filho, meu filho, vamos à escola dominical, meu filho, porque se você for, a gente vai dar pirulito. Ô meu filho, se você for, a gente vai dar pipoca. Não, meus irmãos, nós estamos ensinando nossos filhos errados. Ensina a criança no caminho em que deve andar, para quando a criança crescer, não venha se desviar dele. Pipoca, chocolatezinho, pirulitinho, não vai segurar o seu filho na igreja não, meu irmão. Paulo até diz, quem tem fome come em casa. As pessoas às vezes querem bagunçar a igreja. Aí quando o culto termina, fica aquela balbúrdia na igreja, tudo sujo na igreja. Pessoas que vêm para a igreja, isso é falta de reverência. Eu não estou sendo radical não, é falta de reverência. Que fica com chiclete na boca e fica comendo chiclete e depois pega o chiclete e coloca aqui debaixo. Está errado, é falta de reverência. É falta de reverência, é falta de temor a Deus. E muitas vezes está no culto, mas não está no culto, porque ele está fora. Se perguntar para ele o que é que o pastor pregou, não sei. O que é que o pastor falou, não sei. Quando a gente vem à casa do Senhor, nós temos que prestar reverência. Irmã Dina, um dia desses nós estávamos aqui na igreja, os irmãos cantando, a minha alegria, os irmãos cantaram um hino, e começou a esquentar meus pés.
E foi esquentando, 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 esquentando. E quando chegou aqui no topo da cabeça, eu estava cheio da unção da graça de Deus. E eu olhava as irmãs aqui cantando, me alegrando. Mas quando eu fechava os olhos, eu vi anjos do Senhor aqui, nessas galerias. Anjos do Senhor. E quando eu abri os olhos, eu vi as irmãs. E quando eu fechava os olhos, eu vi os anjos do Senhor. O Senhor se faz presente no meio de nós, no meio da igreja. Não instigais o Espírito Santo. Houve uma igreja que fez isso, se prostituiu, se vendeu, fez da igreja balcão de negócios e teve que instalar a Santa Inquisição para matar os nossos irmãos. Os nossos irmãos foram mortos porque não podiam ter acesso à palavra de Deus. Mas escute uma palavra nesta noite, escute uma palavra. Deus sempre tem um remanescente. Aí houve um homem cheio da graça de Deus, cheio do Espírito de Deus, que no ano 1517 ele era cheio de Deus. Ele leu, ele disse: não, isso tudo está errado, isso é um sistema, eu vou enfrentar um sistema, eu sou um crente, eu sou um protestante. E ele disse: não, não e não. Foi um homem chamado Martim Lutero. Martim Lutero fixou na porta da igreja do castelo de Wittenberg as 95 teses que ele falava. O que falava as 95 teses de Lutero? Como é que Lutero revolucionou? Porque Lutero dizia: não, o homem não é justificado pelo homem, o homem é justificado por Deus. Não foi o homem que morreu pelo homem, foi Cristo. A mensagem de Lutero era cristocêntrica. Ele tinha Jesus na sua vida, ele tinha o Espírito Santo na sua vida, e ele pregou as 95 teses, e as pessoas liam, e sabe o que é que Lutero dizia? Lutero dizia: o homem, ele não vive pela promessa, o homem de Deus não vive pela ameaça, o homem de Deus, ele vive pela fé. O Senhor quer que todos nós vivamos pela fé, que nós possamos viver pela fé. Passe pela tribulação com fé, vá para o meio. A fé, se levante com fé, lute com fé, enfrente o seu inimigo com fé. A fé é o firme fundamento daquilo que você às vezes não pega, mas a certeza fala de esperança daquilo que você vai alcançar. Se coloque de pé, meu amado irmão. Que você seja cheio do Espírito Santo de Deus. Que o Espírito Santo de Deus pegue o seu coração. Que o Espírito Santo lhe sacuda nesta noite. Nós precisamos voltar para a palavra. Tem muita coisa por aí que não é a palavra. Ah, pastor, mas fulano de tal cita a verdade. Cita a verdade não é falar a verdade. O diabo nunca falou a verdade, mas citou a verdade. Tanto é que ele dizia uma coisa, citava uma verdade, aí Jesus falava a verdade. O diabo citava uma verdade, Jesus falava a verdade. O diabo citava uma verdade, o Senhor combatia a verdade. Mas nem todos querem a verdade. As pessoas querem ser enganadas. É uma tristeza. Você abre nessas redes sociais aí, essas mensagens de autoajuda, meu amado irmão, tudo fora do contexto teológico, tudo fora do contexto doutrinário. Os caras pegam um negocinho assim: ah, Jesus mandou lançar rede. E escute, se Jesus mandou você lançar rede, e se você vai lançar rede porque você é desobediente, você vai ter sempre a rede furada, você não vai pegar nada. Essa promessa é para quem tem compromisso com Deus, é para aquele que se sacrifica. Quando o Senhor diz lança a rede, você tem que lançar a rede com fé, por fé. Lança o teu pão sobre as águas. Você está precisando isso? Lance o teu pão sobre as águas. Eu estava dizendo para minha esposa e Carla: tem gente aqui que na igreja que não adianta o diabo se levantar, porque vai cair. Teve um tempo que houve uma perseguição contra uma mulher aqui em Altamira, porque o marido dela havia feito uma injustiça grande. A família se levantou para acabar com a família. E eu fui orar e disse: Senhor, realmente esse homem acabou com essa família. E eu orando: Senhor, mas o pecado não é transferível.
E eu fiquei, Senhor, o pecado desse homem tem que prescrever nessa mulher que vem na igreja de oração. Tem coisa que o pastor vai diante de Deus, eu orei. E aquela irmã estava sofrendo pela injustiça, pela maldade do seu esposo. Depois ele pagou um preço alto, mas a igreja estava julgando aquela irmã. E eu disse, não, está errado. O cara fez o erro, o cara tem que pagar pelo erro, mas os filhos não têm que pagar pelo erro, a irmã não tem que pagar pelo erro. E eu naquela inquietação orei, e no sonho eu vi aquela irmã orando, no sonho. E no sonho eu entrava no quarto dela e ela estava soluçando, orando. E eu fiquei orando. A avó disse assim, Joel, tu estás vendo aí? Tu está vendo a irmã falando de tal, disse o nome dela, porque Deus ele é muito detalhista. Citou. Se olha, você é um mensageiro. Que palavra difícil. Vá àquela família que está perseguindo esta família e diga para não tocar nesta mulher, porque esta mulher é uma mulher de oração. Eu disse, Senhor, eu vou me meter nesse rolo, Senhor. Um está querendo matar o outro, eu vou me meter pelo meio, eu vou ser advogado. O Senhor disse, é você. Aí eu peguei, meu Deus, como é que eu vou fazer isso, meu Pai? Tem coisas que a gente diz, Senhor, eu vou, mas o Senhor vai comigo. Cheguei, o Senhor vai comigo. Quando eu encontrei, era a pessoa mais furiosa que tinha, que queria matar aquela irmã. Eu disse, olha, minha irmã, eu estou vindo aqui conversar com a irmã. Eu não sei, meu irmão, não quero me meter nesse negócio, nesse rolo de vocês aí. Mas olha, não mexe com a irmã falando de tal, não. A mulher já vai dizer, por quê? Eu disse, sabe por quê? Porque nesta madrugada eu tive um sonho. E essa mulher que a senhora quer matar, porque o marido dela realmente não vale nada, acabou com a família de vocês. Mas o Senhor me mostrou, essa irmã que vocês querem destruir era de joelhos, orando. E o Senhor mandou dizer a vocês, não toquem nesta mulher, não toquem nela, porque vocês vão ter problemas sérios. Essa é a palavra, já saí. E sempre eu fiquei com cuidado de proteger aquela irmã, até que ela foi embora. Sempre que alguém se levantasse, gente, pelo amor de Deus, não façam isto. A irmã não tem nada a ver com a coisa. Quero lhe dizer uma coisa, que a igreja passa por muitas dificuldades, é bem verdade. E nós estamos parecidos meio com o que a igreja de Tiatira. Tem profeta dizendo que não é profeta. Tem um bocado de coisa na igreja. E muitas das vezes até lhe entristece. Mas aqui serve para um homem que se levantou em meio a tudo isto. Ele disse, não. Querem me matar. Querem me destruir. Ele era um sacerdote. Mas ele disse assim, mas eu li o apóstolo Paulo. E o apóstolo Paulo, sofrendo as dificuldades e injustiças, ele disse, não, eu fico tranquilo, porque eu não vivo de coisas aparentes, eu vivo pela fé. Eu vivo pela fé. Você vive pela fé? Se você vive pela fé, escute. Deus, Ele está contigo, viu? Precisar essa palavra. Nenhum mal te sucederá. Escute uma coisa. Levante sua mão aqui. Levante sua mão. Levante a mão, eu estou levantando com as minhas. Nenhum mal te sucederá. Você sabe o que é praga?
essas coisas velhas que o mundo lança. Praga alguma, nenhum tipo de praga vai chegar à tua tenda. Se você vê por fé, se você solte dessas armas. O Senhor está dizendo esta noite: largue essas armas, solte dessas armas, elas não servem. Essas armas estão pesadas demais na tua mão, está ferindo a tua mão. Solte essas armas, confia em mim, porque no momento certo eu, Senhor, vou me levantar do meu trono, nenhum mal te sucederá. Oh, canta. Jesus se apresenta como um homem que tinha os pés reluzentes de fogo. E quando ele abria a boca, destruía os inimigos. Ninguém vence, por mais fraco esse crente seja, um crente que vive por fé. Olha, tem uma pessoa que às vezes eu gosto dele. E quando eu digo às vezes, não estou dizendo que eu não gosto. Outras vezes, não, eu vejo. Pastor José, eu sempre vejo num Bosco ali, o Bosco. Bosco é uma pessoa que eu sempre oro por ele, porque o Bosco passa por lutas, por dificuldade, mas eu não encontro o Bosco. Esse pastor, meu amado irmão, está lutando dificuldades, como muitos irmãos também estão passando por lutas, por dificuldade. Mas levante a sua mão neste momento, receba esta palavra, receba esta palavra. Mal nenhum, nenhum mal te sucederá. A palavra te sucederá vai acontecer. Todas essas setas inflamadas do inimigo, do diabo, você vai destruí-las, sabe com o quê? Com uma arma poderosa. Já estou finalizando, que é a oração. O soldado romano, ele usava 6 armas: o sapato, o cinto, a couraça, o escudo, tanta coisa. Mas o apóstolo Paulo deixou uma arma bem escondidinha. Para quê? Para que o ímpio não tivesse acesso a ela. Pode ver, você lê as armas espirituais que está lá em Efésios capítulo 6, versículo 10, você só observa 6. Aí o camarada do mundo, ele anota as 6. Olha, está aqui, eu tenho que ter o capacete, eu tenho que ter isso, eu tenho que ter isso. Aí ele usa até a Bíblia, eu tenho que ter a espada, eu tenho tudo. Aí Paulo deixou bem escondidinho lá. Se eu vou esconder uma arma aqui, uma arma que essa aqui atinge o inimigo de longe, é a oração. Meu amado irmão, a gente não vence sem a oração. Precisamos orar. Se eu orasse mais. Se eu orasse mais. Mil cairão. Se eu orasse mais. Ao teu lado. Se eu orasse mais. E se eu gastasse mais tempo com Deus. Se eu gastasse mais tempo com Deus de madrugada, quando eu estou cansado. Eu não se eu orasse mais. Atingido. Ore. Debaixo de tua oração vai colocar o teu inimigo por terra. Estarei. Aqueles que me buscam, Seguro. Aqueles que me amam, diz o Senhor. E os que de madrugada me buscam me encontrarão. Teve um pregador que disse: pastor, aqui o homem está falando da sabedoria. Não era da sabedoria não. Não era da sabedoria não. Aqui ele está falando realmente de oração. Se eu orasse mais. Se eu orasse mais. Quando eu estou dizendo se eu orasse, eu estou admitindo que eu tenho que orar mais.
Eu tenho que buscar mais a face de Deus. Porque, irmã Miriam, quando eu oro mais, escute, eu me atribulo menos. Quando eu oro mais, o Senhor se revela de forma mais poderosa. Voltemos os cultos de oração, meu amado irmão. As nossas igrejas têm que estarem lotadas no culto de oração. A gente não pode renegar a oração. Oração em casa, com os filhos, com a família. E eu quero orar por você neste momento. Querido Deus, havia, meu Pai, na igreja em Tiatira, Senhor, aqueles que não deixavam de orar. Mas eles pagaram, Senhor, um preço muito alto pela oração. E eu creio, Senhor, que daqueles irmãos que oraram e foram mortos pelo fio da espada, é parte daqueles que estão debaixo do trono de Deus, dizendo: Senhor, até quando? Até quando? Até quando? Até quando? Isso me alegra, Senhor, porque eles não estão mortos. Porque vocês estão debaixo do teu trono dizendo: até quando, até quando, até quando, até quando, Senhor? E o Senhor diz assim: tenha um pouquinho de paciência, para que se complete o número dos teus irmãos. Senhor, isso me traz a lembrança, porque nós estamos aqui na igreja, mas quantos estão na Nigéria neste momento, ó Deus, perderam as suas famílias? Quantos pastores perderam suas esposas? E quantas esposas perderam seus esposos, meu Pai? Na Nigéria, Senhor. O islamismo, meu Pai, que não tem misericórdia dos teus filhos e servos. Senhor, que nós também venhamos lembrá-los da nossa oração, Senhor, pela nossa oração. Abençoa a tua igreja, Senhor, a igreja de Altamira. Abençoa a tua igreja, Senhor, que não tem aberto mão da doutrina. Nós estamos aqui clamando a Ti, Senhor. Abençoa cada dirigente de trabalho, que eles possam estar animados, meu Pai, porque esse trabalho é glorioso. Recompensa cada dirigente, recompensa cada esposo dirigente, aos presbíteros, aos diáconos, aos auxiliares, aos porteiros, aqueles que contribuem na tua obra. Abençoa a tua igreja, os seus filhos e servos. É o que nós oramos neste momento. Não somos mais para todos sempre. Amém. Que Deus abençoe grandemente, meus amados.